A cidade de Confresa aparece nos dados do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas como o município de maior prevalência de resgate de trabalhadores em situação análoga ao trabalho escravo. No total, foram 1.348, de acordo com o observatório. O juiz responsável pela Vara do Trabalho em Confresa, Ulisses Taveira, comenta em entrevista que esses dados trata-se de um acumulado. É um acumulado histórico. Somente uma das operações, em 2005, foram resgatados mais de 1.000 trabalhadores. É por isso que, hoje, ainda Confresa permanece como primeira do ranking. Tem essa pecha aí de ocupar o primeiro lugar no ranking, basicamente em função dessa operação de 2005, mas não só, porque, afinal de contas, eu estou falando de 1.003 trabalhadores, né, em uma única operação, mas de lá para cá nós tivemos diversas outras operações em que houve um resgate de um número menor, mas houve alguns flagrantes de trabalhadores em condição análoga de escravo. Aqui em Confresa, esse cenário ele acontece mais na zona rural ou na zona urbana? Aqui em Confresa, a maior parte dos flagrantes foram na zona rural. Não que na zona urbana não tenha trabalhadores em condição análoga de escravo, mas os flagrantes foram predominantemente na zona rural, principalmente na extração de madeira, pecuária e cana-de-açúcar, na época em que aqui tinha uma usina grande, que foi alvo, inclusive, da maior das operações. Mesmo esses dados sendo acumulativos, não, vamos dizer assim, sendo expressamente muito recentes, trabalho análogo à escravidão é algo presente no município de Confresa? Infelizmente ainda é, inclusive recentemente, no ano de 2018, nós tivemos um caso aqui na Vara, foi julgado, é público, e tivemos um caso recentemente. Além disso, outros casos em que a Polícia Civil, fazendo operações de rotina ou de combate ao crime ambiental ou algum outro crime, e acabou flagrando também trabalhadores em condição análoga de escravo. Isso eu falo de 2017, 2018 e 2019. Ou seja, infelizmente, essa situação degradante ainda é uma realidade a ser combatida na região. Existem 4 situações que configuram um trabalho escravo. O trabalho em condições degradantes, que é aquela situação que a gente vê algumas fotos nas operações do Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, sem água potável, morando embaixo de lona, sem colchão, morando em condições realmente aviltantes. Temos também a situação de trabalho forçado, que é aquela situação em que o empregador proíbe a saída do empregado do ambiente, retém documentos, muitas vezes mantendo vigilância armada, ostensiva. E temos também a escravidão por dívida, que é aquela situação em que o trabalhador chega ao local de trabalho muitas vezes iludido, com uma promessa de um trabalho com um alto salário, mas quando ele se desloca até lá, ele tem que pagar o ônibus, o hotel do meio do caminho, a comida, a estadia, as ferramentas, e quando ele vai receber o salário, não paga as dívidas vão aumentando, de modo que ele fica preso lá. Além disso, nós temos o trabalho escravo, o trabalho em condições análogas de escravo por jornada exaustiva, que envolve não só um trabalho de uma jornada longa, extenuante, como um trabalho pesado, que realmente torna uma situação de indignidade. Aqui na Vara não é o local de fazer essas denúncias. Aonde que as pessoas podem ver essas denúncias, e se outras pessoas que observam uma situação de trabalho, identificando aqui análoga à escravidão, elas podem fazer essas denúncias, e como podem fazer essas denúncias? Bom, a denúncia pode ser feita em vários locais. A gente está falando de um crime, então, sendo um crime, pode ser acionado o aparato policial, mas que ele vai resolver o problema da repressão, mas pode não resolver o problema do trabalhador, que envolve uma questão de vulnerabilidade e que tem que ser, se for o caso, enquadrado no seguro-desemprego, para receber o seguro-desemprego e conseguir arrumar outro emprego digno. Por isso, a melhor opção para resgatar os trabalhadores é a denúncia no sindicato,
se for sindicato trabalhador rural, no sindicato dos trabalhadores rurais, se for urbano, no respectivo sindicato dos comerciários ou do ramo que seja. Também pode ser feita a denúncia no Ministério Público do Trabalho e também pode ser feita na Secretaria do Trabalho, atrelada ao Ministério da Economia, ou ainda pelo telefone 158, que é um canal de atendimento que recebe essas denúncias. Claro, tudo isso sem prejuízo da repressão policial, cuja denúncia pode ser feita para a polícia. A questão é que a denúncia anônima, anônima ou não, ela tem que vir com uma série de dados, uma série de elementos para que possa, por exemplo, ser identificado. Então, às vezes a gente vê denúncia em que sequer o denunciante consegue precisar a localidade da fazenda, por exemplo, ou do estabelecimento, de modo que não se trata de uma denúncia. Então, a denúncia tem que vir com os elementos todos, sejam a quantidade de trabalhadores expostos, a localidade, quem que é o intermediador ou o empregador, ou, enfim, uma série de coisas. Por quê? Porque a denúncia vai gerar uma investigação que pode resultar numa operação policial, se for da polícia, uma operação do Ministério Público, se for no âmbito do Ministério Público, ou uma ação judicial por parte de qualquer deles, ou pelo sindicato, uma ação judicial que, dependendo, que pode ter consequências penais na vara federal e trabalhistas na vara do trabalho.